E aí, Sages, tudo bom? Tô aqui para fazer a previsão de abril para vocês de 2022. Vamos lá. 5 de copas, 10 de copas, as de espadas, 3 de ouros, 3 de ouros, pajem de paus, cavaleiro de copas, 2, 4, 2 de espadas. Então vocês podem estar aqui começando o mês repensando algumas coisas que eram estáveis, algumas estruturas na sua vida. Alguns de vocês podem estar se sentindo um pouco culpados, se sentindo um pouco arrependidos ou, né, se sentindo de alguma maneira traídos aí por alguém ou por algo que você era muito feliz, que você confiava muito. Às vezes algumas coisas, essa aqui já estava de ponta cabeça. 9 de espadas. Às vezes algumas coisas que você depositava muito a sua confiança, elas acabaram ruindo, né? Elas acabaram se mostrando um pouco diferente do que você imaginava. Eu acredito que isso já aconteceu, tá? Mas talvez você esteja terminando o processo de alguma maneira agora, né? Alguns aqui vão perceber que algo que aconteceu no passado e que você se sentiu muito arrependido, muito culpado, de alguma maneira você pode ter uma nova informação, tá? Alguma coisa sobre isso, sobre uma culpa, um arrependimento, uma vergonha, de certa maneira, tão grande e que tem um aspecto dela, tem uma características dela que você ainda não viu, que você ainda não ficou sabendo, que você ainda não se conscientizou, e aí isso vem à tona para você. Alguns de vocês podem ser tratados ou podem estar tentando trabalhar com alguém em alguma coisa para conseguir descobrir algo, tá? Sobre isso, para alguns aqui. Acontece que, conforme vocês vão analisando as coisas e conforme essa verdade vem à tona para vocês, vocês vão perceber que vocês vão estar muito mais enérgico aqui. Alguns de vocês podem falar, cara, eu tô cansado de me sentir assim, eu tô cansado de me sentir mal, eu tô cansado de me sentir é, de me sentir para baixo, sabe? Essa energia não é para mim, eu não vou viver assim. Então você pode começar, de certa maneira, se entregar a certos prazeres ou a certas coisas que não são pensadas. Sabe quando a gente começa a ficar inconsequente? Então alguns de vocês podem estar recebendo acessos de energia muito grande, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de certa maneira ficando até um pouco atléticos aqui, ou gastando impensadamente, fazendo as coisas de uma maneira diferente, porque existe esse ciclo que se rompe na vida de vocês, né? Algo que foi durável, algo que foi muito trabalhado e a surpresa que veio, né? Essa quebra, essa finalização que veio. Então você pode falar, cara, eu não sei muito bem como lidar com isso, então eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo porque eu estou querendo me distrair, porque eu estou querendo me preencher. E na verdade você vai perceber que algumas coisas, independente do que seja, pode ser que você não queira aceitar que algumas coisas mudaram, que algumas pessoas mudaram, que alguns ciclos se encerraram ou se transformaram, né? Você não está querendo aceitar muito bem isso. Então, você pode estar fazendo muitas coisas aqui com amigos ou com grupos de pessoas. Eu vejo você passando muito tempo com pessoas em coisas que gastam bastante energia, né? Aqui, sei lá, eu ia falar sexo, mas festa, qualquer coisa nesse sentido, porque você não está querendo olhar para alguma coisa, porque você tem medo do que você pode pensar ou do que você pode se sentir, né? Quando você se coloca nessa posição de eu não sei se você está fazendo isso de propósito ou se é meio que seu instinto de defesa que está tentando te guardar de se sentir muito mal, sabe? É como se você estivesse vivendo com um elefante na sala, sabe? Tipo, tá lá e não era pra estar lá, incomoda todo mundo, mas a gente tá vivendo como se não tivesse aquilo ali. Alguns de vocês, de fato, estão fazendo vista grossa pra alguma coisa, entende? E pra alguma coisa que tem um fundo, uma carga emocional muito grande aqui. Então, quando você, quando você pode ter, você de alguma maneira pode ter essa coisa meio que começar a vazar, então você pode começar, sabe quando a gente começa a somatizar as coisas, né? É um processo conhecido aí na psicologia. Pode ser que você comece a somatizar algumas coisas e tenha alguns efeitos. Para alguns, pode ser que em algum momento, do nada, você acorde se sentindo muito mal, ou você vai dormir se sentindo muito mal. Existe alguma coisa ali entre a hora que você dorme e a hora que você acorda que você pode se sentir uma coisa meio um desespero,
sabe? Um sentimento de perdido, de culpa, de arrependimento, alguma coisa nesse sentido, porque é como se tivessem duas forças brigando aqui, né? Alguns Sagitários podem estar de fato antecipando uma competição com alguma coisa. Pode ser que alguma coisa que aconteceu e você começa a sentir medo daquilo vir à tona porque você sabe que a briga vai ser federal, entendeu? A competição, a disputa ela vai ser federal. Então, alguns de vocês, por estarem antecipando algum tipo de briga ou algum tipo de defesa assim visceral de alguma coisa, vocês já podem estar com muito medo, sabe? Vocês podem estar sofrendo de ansiedade, de como que é o nome daquele negócio, gente, quando não consegue dormir? Daquilo lá, insônia, porque vocês estão antecipando alguma coisa. Alguns aqui podem estar com medo de algumas transformações serem para pior, sabe? Às vezes tem um pouco disso. Você está vendo que a vida está mudando, só que à medida que a vida muda, você está sentindo aquele processo de luto, por assim dizer. Você está sentindo aquele processo de luto, né? Porque algumas coisas ficaram para trás, porque algumas coisas exigiram muito de você, porque você sentiu muito medo, porque você sentiu muita ansiedade. Então você ficou um pouco esgotado. Mas também você está vendo que a sua vida está te direcionando para coisas que você não sabe exatamente o que é. Quando você não consegue, porque Sagitário costuma ser muito focado, Sagitário costuma ser muito objetivo, muito centrado, né? Quando você não consegue antecipar as coisas, alguns de vocês podem se vestir de muito poder aqui. É como se você começasse a querer controlar o vento, você vai querer controlar o incontrolável. Então você pode começar a querer controlar, sei lá, se você é gerente, por exemplo, você pode começar a querer controlar a hora que alguém entra, a hora que alguém sai, quanto de trabalho está sendo feito, a maneira como as pessoas se expressam. Sabe aquelas pessoas que você ri, a pessoa fala, nossa, mas por que você ri alto? Sabe aquela pessoa que quer mandar até na risada dos outros? Ou, nossa, por que você é assim? Por que você fala assim? Por que você fala rápido? Porque, sabe aquelas pessoas que de alguma maneira elas se sentiram tão alviltadas, né? Que elas estão contrariadas pela vida ou por uma circunstância que agora elas estão se se vestindo de muito poder para tentar controlar as pessoas e as circunstâncias, sabe? Meio que para não terem surpresas a partir daqui. Algumas pessoas podem estar meio que lidando como reflexo desse passado que veio, né? De coisas que você esperou, que você nutriu e, sei lá, não vingou ou não foi o suficiente para você. Então, aqui você pode começar a fazer isso, isso vai começar a gerar muita irritação e fatalmente sobrecarga e tristeza na sua vida, tá bom? Se você começa a se colocar nessa posição de dominador, de opressor e é do meu jeito, é na minha hora e é do jeito que eu quero e eu controlo e eu faço e quem dá os limites sou eu e quem dá as diretrizes sou eu, necessariamente você vai começar a enfrentar pessoas que de pirraça vão fazer coisas contrárias do que você falou, bem pirracentas mesmo, né? Tipo criança, só para te falar, tipo, só para te contrariar, né? Porque você está projetando isso e ao mesmo tempo você vai se sobrecarregar, né? Porque você vai querer carregar tudo e todos e todas as circunstâncias sobre o seu controle, né? No cabresto, isso não vai dar certo, isso vai te chatear profundamente. É interessante porque quando você tem esse processo de burnout, e para muitos de vocês vai chegar, em algum momento você vai aceitar que você precisa de ajuda, sabe? Você vai aceitar que você precisa de ajuda ou você vai aceitar que não tem como você manter a sua vida e as suas pessoas e as suas relações nesse controle que você está procurando manter. A vida traz uma surpresa. Quando isso acontece é muito interessante, porque quando você abre mão disso, você vai se sentir um pouco alimentado, tá? Às vezes algumas pessoas que te querem bem podem começar a chegar ao seu redor, às vezes algumas situações da vida começam a se abrir para você e nesse momento você vai ter uma sobrecarga de energia muito interessante. Você pode se interessar por alguém muito forte aqui, tá? Uma atração muito forte, uma química muito forte, mas você pode começar a querer trabalhar com coisas que exigem ou muito traquejo, muita fala, né? Muita comunicação, vendas, aula, internet, essas coisas, mas também muita criatividade, muita mente, tá? Isso, para alguns, vai fazer com que você corte de vez a insegurança e a sensação de marasmo que você estava sentindo na sua vida. Porque eu vejo que em algum momento aqui você começou a sentir medo até do vento, sabe? Às vezes as pessoas falam as coisas e você fala, mas será? Às vezes você vê algumas coisas dando certo, mas você ainda desconfia, você ainda fica inseguro. Então é como se a vida, nesse momento aqui que ela te abençoa um pouco, mas ela só vai te abençoar quando você abre mão do controle, porque quando você controla tudo e você quer controlar até Deus, sabe aquelas pessoas do tipo, ai, Deus quer, ai, se Deus quiser vai ser, mas Deus vai querer, né? A pessoa tem Deus, ela quer mandar. Então, então, quando você abre mão e fala, cara, pra mim não dá, quando você entende que pra você não dá, todo esse controle, todo esse poder, é quando a vida vai falar, então beleza, agora que você tá dando espaço, a gente consegue trabalhar com você, a gente consegue fluir com você. Porque às vezes, por mais que venham sinais, se você não quer aceitar, se você não quer pagar pra ver, se você não dá espaço para aquilo crescer,
não adianta vir sinais, né? Você não tá aberto para entender aquilo, sabe? Às vezes até alguém fala para você, tipo, poxa, maneira, né? Tipo, você tá, sei lá, você é gerente de um setor de pessoas adultas, então você não tem que ficar ali, sabe? Tipo, são adultos, eles têm responsabilidade, eles precisam do trabalho, eles precisam do salário, eles não vão avacalhar, mas você não tá tendo essa confiança, você tá, sabe? Então às vezes alguém fala o que você precisa ouvir, mas você não tá aberto para ouvir, então não adianta ninguém falar uma coisa que a gente não tá, sabe? Não adianta ninguém querer dar uma coisa que a gente não tá aberto para receber. É um pouco disso aqui. Quando você abre, a vida dá. Imediatamente. Quando você abre, a vida dá. Então, é aquela coisa, né? Tipo, nenhum mal perdura nenhum instante a mais do que o merecido, não é o merecido, mas do que o que ele precisa, né? Porque a dor também ensina. Enfim, quando você tem essa sobrecarga de energia nova e essa vitalidade e essa vontade de criar algo ou de se juntar com algo, você vai perceber que a insegurança e a estagnação, muita insegurança, você pode estar cortando pessoas que estão falando coisas na sua mente, porque Sagitário está ouvindo muita gente falando coisa que te deixa com medo, que te deixa inseguro e que te deixa com medo de agir mesmo, que te faz ficar parado, tá? Vozes, pessoas, coisas. Às vezes a pessoa ela não fala diretamente, mas ela dá um exemplo tipo, ai, fulano abriu tal coisa e faliu, sabe? E aí você tá querendo abrir alguma coisa. Então a pessoa não fala pra você, tipo, olha, tenha medo de abrir um negócio porque você vai se fuder. Mas ela fala, tipo, ai, conheço o primo do meu namorado abriu e faliu. E aí ele voltou lá pro trabalho dele, sabe? A pessoa fala coisas que te paralisam. Eu não sei se ela tá com boa intenção ou não. Eu acho que tem um pouco, eu acho que tem uma coisa de inveja, tá? Uma carga de inveja e um pouco de, eu acho que inveja. Sinceramente, eu acho que tem bastante carga de inveja de pessoas ao seu redor aqui. Né? Então, mas você, quando você entende que, cara, você precisa abrir mão do controle, e às vezes até por causa do medo que essas pessoas estão colocando dentro de você, da energia dela, é o que faz vocês quererem controlar as coisas, né? Porque se você tem essa crença de que tudo pode dar errado, ou que as pessoas podem ser falsas ou avacalhar tudo, você segura. Mas quando você confia que, cara, não, as pessoas têm responsabilidade e elas também querem ganhar, então você não tem por que ficar cuidando delas segundo a segundo, né? Porque elas também têm o interesse delas, então elas por conta própria também vão dar o melhor, sabe? Então é um ponto de vista diferente, enfim, é uma coisa diferente, é uma energia diferente. Aqui, quando você faz tudo isso, você corta essas pessoas. Então você pode estar cortando pessoas que não te fazem bem mais, tá? Pessoas, amigos, relações, coisas nesse sentido. Porque você vai começar a entender que nem tudo é bom para você, sabe? Tem uma passagem bíblica que fala isso, né? Tudo é lícito. Como que é? Tudo é lícito. Não. Tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Eu acho que é uma coisa dessa. Você vai estar percebendo que, cara, você pode ter amigos, você pode conversar com as pessoas, mas às vezes é melhor não conversar com ninguém do que conversar com alguém que te enche de maldade, de energia negativa, de insegurança, de medo, de ciúmes, de desconfiança, sabe? Às vezes é melhor fazer sozinho do que fazer com alguém que te avacalha. Então, você vai perceber que tem coisa, cara, que você até pode ter na sua vida, mas não tá fazendo bem, então qual que é o sentido? E aí você corta, entende? Essa rainha de espadas, ela é fundamental para vocês aqui, né? Mas vocês não são uma rainha de espada, vocês são fogo, né? Você não vai sustentar esse comportamento de rainha de espada, você não banca isso daqui por muito tempo. Mas a hora que vem, ele vem com força. Então, você vai perceber que tem coisa que você vai falar, cara, eu não quero mais, sabe? Você vai ter umas explosões de tipo, eu não aguento mais. Então pode ser, eu não aguento mais essa pessoa, eu não aguento mais esse tipo de conversa, eu não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais esse tipo de coisa, eu não aguento mais ter que ter tanta responsabilidade, eu não aguento mais me sentir responsável por todo mundo. Tudo isso que vier para sua mente do tipo, eu não aguento mais, dá espaço, fala, beleza, então como que eu posso mudar isso daqui? Como que eu posso fazer diferente? A sua mente pode falar, não, não tem como, porque senão vai ser tudo uma desgraceira. Mas aí você confronta esse pensamento e fala, não, não é assim também, não é 880, sabe? Tem outros jeitos de fazer as coisas. E aí a vida vai mostrar para você que você vai ter muita autoconfiança, porque você vai ter muito espaço para receber coisas boas, coisas novas, e você vai perceber que, na verdade, as coisas elas dão mais tempestade no copo d'água. Pode ser que você tenha até raiva de escutar isso agora, tá? Porque nesse momento, no começo do mês, tudo parece muito grande para você. Mas no final do mês, você pode ver que as coisas são resolvidas muito facilmente, tá? Que, na verdade, era só abrir mão e deixar algumas coisas acontecerem. Você não precisava você fazer tudo acontecer, tá? Porque eu tô vendo que você, durante o mês de abril, você está querendo você fazer acontecer. É como se você quisesse pegar com a sua mão, assim, se você pudesse controlar as pessoas igual The Sims, você estaria fazendo, sabe? E no final do mês você vai perceber que, cara, você não precisa de tudo isso. Você não precisa colocar toda essa energia, todo esse medo, todo esse controle em nada, nem em ninguém, tá? Para as coisas irem bem, para as coisas irem boas. Na verdade, é uma questão de percepção. É só você mudar a percepção, Sagitário, que a sua qualidade de vida muda. É mais ou menos isso, tá? Para quem estiver se relacionando com pessoas do signo de Escorpião. Com pessoas do signo de Escorpião, eu vejo um embate, tá?
Então eu não sei se foi, se é, mas é como se tivesse existido muita confusão, muito desentendimento. Algumas coisas eu vejo que fugiram do controle, eu acho que seu, tá? Mas ao mesmo tempo teve muita disputa, muita discussão, muita guerra de braço, mas eu não vejo, por exemplo, eu não vejo aqui harmonia, eu não vejo compreensão. É como se alguém que estivesse disposto a fazer qualquer coisa para conseguir o que quer ou para defender o seu ponto de vista, sabe? Então, às vezes, a pessoa ela é até capaz de falar, por exemplo, eu tô errado e você tá certo, mas não é porque ela acha que ela tá errada e porque ela acha que você tá certo, mas é só porque ela quer conseguir alguma coisa de você, sabe? E o fato de você interpretar isso faz você ver essa pessoa com os olhos muito negativos, tá? Você vai começar a perceber alguém de escorpião pior do que seria, tá? Eu acho que não é pra, gente, é claro que não é para todo mundo de Sagitário e Escorpião, né? Mas tem uma relação aqui entre Sagitário e Escorpião que essa é a dinâmica, tá? Para quem estiver se relacionando com pessoas de Capricórnio, vocês podem conhecer alguém de Capricórnio que não está querendo muito nada com nada e isso pode fazer com que você se sobrecarregue de responsabilidade e você se sinta meio esgotado. Talvez a pessoa de Capricórnio esteja sendo irresponsável, talvez ela esteja gastando muito, esbanjando muito ou discutindo, sabe aquela pessoa que é caótica a troco de nada, que tudo ela faz anarquia? Pode ser que surja alguém assim. Para outras pessoas aqui, pode ser que você. Aliás, vocês de Sagitário podem estar querendo estudar alguma coisa nova também, tá? Mas para outras pessoas de Capricórnio, pode ser que alguém surja com você, para você, e te mostre um jeito novo de entender alguma coisa, uma nova ideia, um novo pensamento, tá? Às vezes uma nova percepção surge com alguém de Capricórnio. Presta bem atenção nas coisas que as pessoas de Capricórnio falam ou postam, porque pode ser importante para você. Alguns aqui com Capricórnio, vocês vão se sentir no seu limite. Vocês vão, sabe aquela coisa do tipo, cada se essa pessoa tivesse mais responsabilidade, se ela fosse mais recíproca, eu não precisaria abrir mão de algumas coisas, sabe? Mas vai te doer o coração, mas você vai entender que é melhor pra você isso, tá? Às vezes você tem que demitir alguém de Capricórnio porque a pessoa não tá sendo tão responsável, sabe? Não tá cumprindo horário. Ou pode ser um relacionamento afetivo também, tá bom? Pra quem estiver se relacionando com eu ia falar virgem, mas não tem virgem, tá? Para quem estiver se relacionando com peixes especificamente, pode surgir alguém de peixes aqui muito legal e vocês vão ter uma atração e essa pessoa de peixes vai te ajudar a curar as suas feridas emocionais, mas para algumas pessoas de peixes aqui vocês podem começar um projeto novo, uma coisa nova, tá? Uma casa ou criações ou trabalhar criatividade, design, qualquer coisa assim criativa pode surgir com peixes também que vocês façam, tá? A relação com peixes, seja profissional, seja de criação, seja emocional, seja tesão, ela é muito nutritiva para você. Tem coisas que você pode estar ganhando de pessoas de peixe que vai te, às vezes, possibilitar de começar alguma coisa nova, sabe? Às vezes você quer, sei lá, por exemplo, eu quero trabalhar de tatuadora e alguém de peixes compra a máquina para você ou te fornece o dinheiro, sabe? Queria ser professora, queria sei lá o quê. E alguém de peixes pode ser quem te ajuda a dar o pontapé inicial, tá? Alguma coisa que você ganha dessa pessoa. E é isso, tá? Para quem estiver se relacionando com pessoas de ar, pessoas do signo de ar, que é Aquário, Gêmeos e Libra, alguns chegando ao limite, alguns se sentindo um pouco chateado porque sente que não tem mais forças para fazer alguma coisa ou para manter alguma coisa, enquanto algumas pessoas de ar, principalmente aqui pessoas mais velhas, pessoas estudadas, tá? Pessoas, sei lá, tipo no doutorado, no mestrado, pessoas que têm muita experiência mesmo, mas é uma pessoa muito prática, então você não vai contar com a bondade, com a simpatia, com a compreensão dela, você vai contar com a experiência, com a capacidade mesmo, tá? Essa pessoa, ela pode te ajudar a nortear algumas coisas. Às vezes algumas pessoas de área aqui pode ser, sei lá, tipo seu mentor de TCC, alguma coisa assim, sabe? E aí essa pessoa vai te ajudar a entender como você vai fazer para transformar os problemas que parecem muito grandes em problemas menores, tá? Alguém de ar pode fazer você, é o que eu falei, alguém de ar pode trazer uma nova visão para você que vai fazer você entender como superar algumas coisas. E aí quando a gente vê que a gente pode superar alguma coisa que anteriormente a gente acreditou que era impossível, a gente percebe que aquela coisa na verdade é um probleminha, né? Então a pessoa de ar ela pode te ajudar a superar obstáculos, tá? A pessoa de ar ela tem pessoas de ar que são muito importantes aqui para vocês, tá bom? Algumas pessoas de água, porque tem água aqui, câncer, escorpião e peixes, alguma coisa chegou no limite, porque alguém está muito esgotado, então alguém pensou em seguir em frente, ou alguém já seguiu em frente, tá, com alguma coisa. Às vezes não é terminar, mas às vezes a pessoa falou, cara, então eu não vou mais tentar fazer você entender, vamos levar do jeito que dá, sabe? Ou aquela coisa do tipo, então beleza, então esse é o meu trabalho, e aí daqui para cá eu não posso fazer mais, sabe? Com água existe essa delimitação, existe essa imposição de limites, mas existe também um olhar adiante, sabe? Se alguém seguiu em frente, pode ser que a pessoa esteja olhando para o passado e falando que bom, sabe? Então, se você quer que alguém de, né? Enfim, se você está esperando que alguém de água volte, acha difícil. E se alguém de água está esperando que alguém de Sagitário volte, também acha difícil. Mas se não for o caso, às vezes quando a pessoa de chega tudo ao final porque a pessoa está se sentindo esgotada, a pessoa de Sagitário, alguém de água pode ser alguém que dê muita firmeza para você, tá? Tem alguns assim também. E é isso, tá?
Alguns podem estar pensando em seguir em frente porque estão se relacionando ou se interessando por alguém que é comprometido, tá? Por alguém que mora longe, por alguma coisa meio proibida, assim, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham entendido, Sagitário. Vejo vocês na semana do dia 15. Na semana do dia 15, tá certa essa frase, né? Pareceu esquisita na minha cabeça. Na semana do dia 15, quando eu fizer o vídeo de conclusão pro mês, tá bom? Aí eu faço conclusão de abril para todos os signos. Semana do dia 15. Beijo grande e até a próxima, Sagitário.